Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar para vocês a aulinha de projeções, escalas e fuso, tá? Essa aula ela vai ser repetida depois no presencial novamente, porque é um assunto bem, como eu posso dizer, é um assunto bem complexo, né? E é difícil trabalhar ele online, por isso eu prefiro trabalhar ele de forma presencial, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês algumas coisas bem importantes. Deixa eu dar uma ajeitada no meu ventilador aqui. E vamos lá. Primeira coisa, tá? Sempre que tu pegar na tua prova um mapa, por exemplo, tu vai observar todos os elementos que estão dispostos naquele mapa. Por quê? Porque já aconteceu de aparecer questão, por exemplo, em que a resposta de uma determinada questão estava lá no título do mapa, certo? Então por isso é importante sempre que tu pegar um mapa, tu observar todos os elementos que estão ali dispostos. Aqui, por exemplo, tem um mapa do Brasil. Então na parte de cima aqui, ó, eu vou ter o título do meu mapa, que é o Brasil político, no caso, unidades da federação. As coordenadas, às vezes é uma questão que vai falar lá no meio da questão, uma questão sobre latitude, por exemplo. Tu tem que ficar ligado nessa coordenada geográfica. Questões relacionadas à orientação e localização. Sempre lembra, tá? Sempre que tiver uma flecha no teu mapa, essa flecha está te indicando um caminho, está te indicando uma orientação. E essa orientação, ela sempre vai ser a orientação para o norte, certo? Te liga, né? A legenda, por vezes a legenda vai te indicar um caminho para te resolver. Tem questões, cara, que é clássico isso. Tem algumas questões que a resposta vai estar lá na fonte. Então a fonte também é importantíssima para ti, primordial, tá? São os elementos que compõem o mapa. Coloquei aqui um mapinha da América do Sul, que eu acho importante para te ficar antenado, principalmente nas capitais dos países da América do Sul. Quero de vocês que vocês fiquem antenados aonde ficam determinados países. Por exemplo, tem uma questão clássica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é sobre climatologia, que fala da massa polar pacífica atuando na Colômbia. Olha onde fica a Colômbia e uma massa polar atuar lá. Precisa ser uma massa polar muito poderosa, então não é possível, entendeu? Então, fica sempre antenado onde ficam os países da América do Sul. Em relação ao Brasil, a mesma coisa. É super importante a gente saber alguns estados e algumas capitais, tá? Lembra sempre que a linha do Equador passa sobre Macapá. Então questão de equinócio, por exemplo, é muito comum. E Boa Vista é a única capital que está além do Equador, é a capital de Roraima. Todas as demais capitais, elas estão ao sul da linha do Equador. Então te liga nisso, né? São Luís, inclusive, no Maranhão, tá? Em relação às projeções, tá? Deixa eu mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó, um globo que não é bem um globo. É uma projeção especial criada no Japão. Vou levar para aula para a gente ver isso aqui, tá? O que é uma projeção? Então, uma rede que é utilizada como base para te colocar sobre uma superfície plana, o que não é plano. Tem um objetivo mostrar essa superfície para que a gente possa, a partir dessa amostragem, fazer uma determinada análise. Então as projeções sempre vão sofrer alterações. E essas alterações, elas podem ser quanto ao tipo ou quanto à deformação, certo? Então quanto ao tipo, elas vão poder ser cilíndricas, cônicas ou azimutais, tá? O que muda? É a forma como os meridianos e os paralelos são projetados.
Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, projeção cilíndrica. Essa projeção aqui, a gente vai pegar o globo terrestre, vai colocar ele dentro de um planisfério e, por fazer isso, vai haver uma maior distorção nas regiões extremas, nos polos. Tá? É como se eu pegasse meu globo terrestre, envolvesse ele numa espécie de cilindro e assim ele fica distorcido nos polos. A segunda é uma projeção do tipo cônica. Essa daqui é muito utilizada em radares, certo? Ela tem grande distorção também nos dois extremos e ela geralmente mostra apenas um hemisfério, certo? A azimutal é aquela que a gente vê de cima do azimute. Então o polo é projetado no centro do plano na azimutal. Os meridianos são retas que partem desse polo. As regiões polares nessa aqui tem pequena distorção, tá? É a projeção utilizada pela ONU aqui, ó. Certo? Já caiu no Enem há alguns anos atrás, inclusive, tá? Então a azimutal seria ali a letra B que a gente está vendo, tá? Quanto à deformação, ela pode ser conforme, pode ser equivalente e pode ser uma projeção equidistante. Então a conforme, lembra sempre assim, conforme, conforma, ela mantém a forma. Se ela mantém a forma, vai haver grande distorção nas áreas, tá? A projeção equivalente, ela equivale à área, então ela mantém a área. E se ela mantém a área, obviamente ela vai ter uma grande distorção na forma, certo? Equivale à área, deforma a forma. Em relação à equidistante, o que ela busca? Ela busca manter a equivalência da distância dos meridianos e dos paralelos. Então, obviamente, ela vai deformar tudo, tá? Deforma a área e deforma a forma. Então, retomando para ti aqui, ó. Conforme, mantém a forma e detona a área. Equivalente, tá? Mantém a área e detona a forma. E a azimutal equidistante, ela acaba distorcendo tudo, a forma e a área, certo? Essa projeção aqui é uma das mais famosas, é a projeção de Mercator. Mercator costuma bastante aparecer na prova de vocês, tá? Ela é a mais utilizada. Ela tem distorção de acordo com o aumento da latitude, certo? Áreas muito superiores à realidade em distâncias latitudinais. Isso é Mercator. E a Peters, tá? Aparece bastante também. Então, ultimamente tenho visto meio pouco, mas ela costumava aparecer mais. A Peters, ela tem uma distorção na forma, certo? Então, Mercator distorce a área, quer manter a forma. Peter distorce a forma para manter a área. Beleza? Projeção de Robinson, bastante utilizada em Atlas. Pode, talvez, acho meio difícil, assim, mas nunca vi em questão do vestibular a projeção de Gould. Ela chama assim, projeção interrompida de Gould. Por que é interrompida? Que vocês podem ver aqui, ó, ela interrompe as águas aqui, tá? Certo? Para te dar uma ideia de que não é tanta água assim no planeta, tá? Moe-Wade, derivada da cilíndrica, mostra o Greenwich e o Equador com o tamanho original, certo? E aí, eu quero que vocês fiquem bastante atenados, porque um tipo de projeção que pode aparecer na tua prova é justamente a anamorfose. A anamorfose é quando eu distorço um determinado dado para que me mostre um determinado volume, certo? É isso que eu vou chamar de anamorfose.
Beleza? Então tá, então te liga que ainda tem as convenções cartográficas, né? São tipos de convenções utilizadas para te mostrar um determinado volume de uma coisa, para te mostrar um determinado padrão de cultura, cultivo e etc. Tá? São chamadas variáveis visuais. As variáveis visuais, elas podem ser qualitativas, elas podem ser ordenadas ou elas ainda podem ser quantitativas. As qualitativa te mostra a diversidade de um determinado elemento. Ordenada quer mostrar o tamanho, o valor, a granulação, tá? E quantitativo, o nome já diz, né, que é te mostrar quantidade, um determinado valor numérico, como por exemplo precipitação, tá? Ou uma forma de relevo. É isso que é quantidade. Curva de nível, né? Tá? Essa questãozinha do Enem de 2017, eu quero deixar para resolver em aula com vocês, tá? Mas ela é bem legal porque ela mostra justamente as variáveis visuais dentro de uma questão, bem como essa aqui, que também é do Enem, tá? Então essas duas eu vou resolver com vocês em aula. Fuso horário, eu prefiro também que a gente trabalhe junto em aula, tá? Porque eu não gosto de dar spoiler. A mesmo vale para escala, mas escala eu posso dar uma palhinha para vocês. Então assim, a escala gráfica você só vai ver, olhar, é observação pura. Então, por exemplo, de 0 a 400 já está em quilômetro, quer dizer que 1 centímetro na tua folha equivale a 400 quilômetros. A outra escala, os demais princípios da escala, eles variam de acordo com a nossa observação. Então, por exemplo, uma escala maior é aquela que apresenta mais detalhes e uma menor área. Então, ela vai ser chamada de maior. Uma escala menor é aquela que mostra pra gente menos detalhes, porém ela trabalha com mais área. Então, maior, mais detalhes, menos área. Menor, menos detalhe e maior área. Uma escala é classificada como grande, média ou pequena. Então as grandes, que são aquelas maiores, tá? Elas vão te dar um detalhamento melhor, então elas são ideais para plantas arquitetônicas, por exemplo. E as pequenas são aquelas utilizadas em mapas, atlas geográficos, etc. Certo? Fórmula para calcular. Regra de 3 ou a fórmula da distância verdadeira, distância no mapa e escala. Então eu vou ter o seguinte, tá? O dzão, que é a distância verdadeira, seria a distância no mapa versus a escala. A escala seria a distância verdadeira dividida pela distância no mapa. E a distância do mapa é a distância verdadeira dividida pela escala. Essa é a fórmula. E aí eu tenho 3 cálculos aqui que eu já deixei prontinho para a gente resolver. Lá em aula eu mostro para vocês melhor como é que funciona, tá? Escala geográfica pode ser local, regional, nacional ou global. O nome já te diz, né? Uma escala local, ela foca em características de uma área pequena ou específica, por exemplo, de um bairro. Uma escala regional, ela vai abordar uma determinada região maior, pode ser vários municípios, etc. Uma escala nacional, pega todo o território do país. E a global é planetária, tá? Seria nesse sentido que a gente veria. Beleza? Então fica aqui meu abraço para vocês, bom restinho de feriado. E daqui a pouquinho eu vou lançar para vocês atualidades também. Beijo!